Escracho. A mulher resta o escracho, faca fincada na fenda da concha fechada, força de esfacelar a lâmina na dureza da casca, cacos líquidos, sangues, ruídos, nas mãos parir as próprias vísceras e ver pérolas se dissolvendo na raiz do desmistificar. A mulher fica a possibilidade de uma vida cedida ao escravo, de tudo que não tem nome e que não pode ser. A mulher fica a cruel tentativa de nascer num mundo de abortados. A mulher resta um desobedecer, macerar no peito e nos olhos o certo e o errado. Um brinde à poesia de Clara Baccarin. Bem-vindos à sala de leitura. Tenho o prazer e a honra de ter aqui ao meu lado Clara Baccarin. Obrigada. Um brinde à sua poesia. Nossa, um brinde. Lavar a alma, Clara. Esse é o seu segundo livro. Isso. E conta um pouquinho pra gente sobre esse livro, como é que foi? É o seu primeiro livro de poesia? É meu primeiro livro de poesia. Eu lancei esse livro no ano passado, né, 2016, e ele contém poesias assim que foram escritas nos anos de 2014 a 2016 mesmo. Aí eu juntei, reuni, né? Tem uma ou outra poesia mais antiga, né? Uhum. E eu gosto muito de poesia, escrevo poesia desde bem novinha, assim, mas nunca levei muito a sério, né? Mas aí, em 2016, depois de já ter lançado meu primeiro livro, eu falei, agora é hora de selecionar meus poemas e publicar. Daí foi um processo, assim, bastante artesanal esse livro, foi um livro que eu publiquei independente, né? O El Souza me ajudou bastante, ele foi meio... O El da Benfazeja. Ele me editou, ele foi meu editor, assim. E a foto é minha, né? Eu que tirei numa viagem que eu fiz. Inclusive, a foto da capa. É muito bonita, né? Essa capa é muito bonita. Eu gosto bastante, assim, dela também. Foi uma imagem que peguei. E aí é um livro, assim, de transição. Porque os poemas foram escritos... Eu morei 2 anos na Hungria, né? Uhum. E aí eu voltei pro Brasil. Então, vários dos poemas desse livro foram escritos na Hungria e outra metade foi escrito no Brasil. E aí daí eu peguei então tem esse sentimento de mudança, de voltar, de ser estrangeira. Tem muito isso no livro. E você sentiu você ser estrangeira aqui também? Senti. Tem bastante. esse lance, né? Tem um poema que chama Cindida, tem muito poema falando essa coisa de não tô lá nem cá. Uhum. Ou assim, sabe, não sei onde me reconheço. Não sei onde minha alma tá, né? Essa coisa de... né? Eu que mudei muito, eu já morei tipo, em umas 10 cidades diferentes. E passei já por 3 países, assim, que eu fiquei um tempo. Então... Uma vez estrangeiro, sempre estrangeiro. Então. Eu acho que sim. Né? Mas eu acho também que é importante, hoje em dia eu dou muito valor a ter raízes, assim, né? Eu tenho meu cantinho lá que eu tô sentindo muito bem de ter um grupo de amigos, Uhum. de ter um lugar que eu sinto que é um lar, assim. Então eu não tô me sentindo mais tão estrangeira. Você tá em Monteiro Lobato, né? Tô em Monteiro Lobato. Cidadezinha de 4.000 habitantes, ali na Serra da Mantiqueira. Uma delícia, assim, bem rural. Mas eu gosto muito. Voltando aos seus poemas, eu lembro que quando eu li o seu livro, eu tive um impacto muito grande, assim. Na verdade foram 2 impactos. Um é perceber, assim, que tem poemas que são muito maduros, assim, parece
que foram escritos por uma pessoa que viveu muito, que contradiz, né? Você é muito jovem, né? 34. Mas é muito jovem, né? Mas assim, os poemas trazem uma carga de vivência, assim, sabe? Um lance de sabedoria, que aí eu falo, mas ela é uma menina e parece uma velha, sabe? Assim, como é que você chegou a isso? Sabe que é engraçado isso que você está falando, porque eu escuto isso de muita gente. Assim, não muita, né? Mas assim, quem realmente se debruça no livro, eu escutei esse comentário, eu comecei até a pensar, gente. E eu não sei, assim, eu acho que eu tenho um pouco uma alma velha mesmo, mas eu acho que eu também tenho muita vivência, né? Eu já passei por muitas coisas, E não é só que eu tenho muita vivência, todos nós temos, né? Mas eu acho que eu mergulho nas coisas que acontecem na minha vida, assim, entro em tudo muito, tanto nas felicidades como nas tristezas, então as coisas não passam ilesa por mim, então eu acho que isso traz essa coisa de ter sabedoria, essa sabedoria, né, maior. E eu acho que vem disso, mas é engraçado isso, eu acho muito legal que a pessoa fala isso, você não é o primeiro não. Eu senti, mas eu cheguei até a comentar com a Aline, assim, a impressão é uma senhora, sabe, já... E o outro impacto que eu tive é mais ou menos isso que você disse. Tem uma pegada assim muito passional, né? E tanto os poemas mais alegres quanto mais percebe que você realmente tá submersa a essas emoções e você deixa transparecer muito isso no texto. Como é que é o seu trabalho de lapidação? Como é que funciona o processo formal? Olha, eu escrevo eu uso uma linguagem muito simples. Então, é justamente isso, assim, são bem impactantes, mas com uma linguagem bem simples. Eu acho que tem temas profundos com uma linguagem simples, né? Eu acho que essa é a minha característica, sempre vem de mim isso, assim, sabe? Então, e eu conservo isso. Isso tem a ver um pouco com a minha alma, com a minha vivência, né? Também, mas a simplicidade me agrada também. E eu procuro ser autêntica, assim, né? E na escrita, então eu acabo escrevendo meio de uma forma óbvia, sem tanto hermetismo, né? Sem tanto... Então, mas isso é uma procura mesmo? Ou vem natural? Eu acho que vem natural. Eu acho que não é revisar muito poema, trabalhar muito? Não, pelo contrário. Vem assim e às vezes assim, eu trabalho o quê? É muito rapidamente que acontece, eu vejo que eu repeti muito uma palavra. E hoje em dia isso tá mais maduro até, né? Mas eu não trabalho muito poema não. Ele surge e eu dou ele como dado. Assim, não sei, quando eu tô para publicar o livro, que eu percebo uma coisinha aqui, mas é muito pouca coisa que eu mexo, assim, eu deixo ele do jeito que ele é. Eu não tenho muito essa coisa de ficar em cima do formal, não. Minha poesia é mais do conteúdo mesmo. É um pouco mais do filosófico, assim, do que da forma mesmo, sabe? Então as metáforas estão ali para amparar o conteúdo, assim. Lê um poema pra gente. Vou pegar o livro aqui. Eu marquei alguns, mas vamos ver. Deixa eu escolher um. E eu acho que você percebeu que no livro tem assim, poemas mais fortes, né? E eu sou uma pessoa super tímida e tal. Tem na parte do feminino muito forte, né? Que eu acho que transparece mais no meu poema do que na minha personalidade, na minha postura como pessoa. Bom, vou ler o Estraninho, que fala um pouco sobre essa sensação de ser estrangeira. Né? Estraninho. Já não sei mais em que ruas ando, desconheço esses pés que flutuam. Já não sei mais por onde vou e onde me habito, cabeça, coração ou umbigo. Já não sei mais onde pousam os pássaros, onde eu me enraizo, mar, cama ou moinho. Da janela vejo sobreposições de sentidos. Já não me lembro mais das línguas das esquinas, dos pratos e dos ritos. Já não me reconheço.
fico no primeiro minuto do despertar. Esfrego os olhos em vão, todas as paredes são estrangeiras. Como se aquele pequeno espaço que conecta este mundo e o dos sonhos continuasse em meus poros infindo. E mesmo sem digerir a superfície, na falta de familiaridade, na falta do óbvio, caminho, tateio no escuro, como quem se habituou a nada se habituar, e vive a inaugurar mundos. É muito bonito. E aí você estava lendo, eu estava lembrando. Quando eu li o livro, você falou da repetição de palavras no poema, mas eu percebi que tem duas palavras que se repetem ao longo do livro. Uma é pés, que aí eu acho que tem a ver com o que você estava falando, com as raízes, e a outra é asas. Olha só. E aí tem os dois lados bem antagônicos, né? O de raízes e de voar. Você tinha percebido isso? Como é que... Olha só, eu sabia que eu usava bastante asas, que algumas pessoas já me disseram, também já me disseram que eu usei muito nudez, que eu acho que também... E sim, pés também uso bastante, mas eu nunca tinha pensado nesse antagonismo. E acho que diz tudo, né? Diz essa busca que eu tava, né? Que sou uma pessoa que gosta de voar, mas também tava precisando aterrissar um pouquinho, assim. E acho que é isso, né? E tem esse lado também, né? Que é muito presente nos seus poemas, que é o lado do feminino, né? É consciente... Você falou, né? Que não é personagem de levantar bandeira nem nada, mas isso é muito marcante, né? É muito marcante. Muita gente pensa que eu sou feminista, sigo o movimento feminista. De certa forma, sou, porque como mulher no mundo, né, a gente acaba tendo que ser politizada para defender ou para estar no mundo, não sei. Ou para pensar na condição do que é ser mulher no mundo. Mas eu não sou... Pra pensar o mundo, né? Pra pensar o mundo. Mas eu não sou, assim, nada de carteirinha ou de... Eu nunca li muito sobre o feminismo, não sou uma pessoa que eu posso falar, vou fazer uma palestra sobre o feminismo. Mas eu falo muito sobre o que eu sinto como mulher mesmo, né, das coisas que me passam. E eu acho que eu defendo o feminino, eu acho que eu trago na poesia as características femininas, assim, né, de valorização do que é qualidade do feminino, né? E eu às vezes valorizo isso até não só para a mulher, mas para o homem também. Eu penso que existe um desequilíbrio entre as forças yin e yang, feminino e masculino no mundo. Eu acho que a gente valoriza mais, a gente ainda acha que é melhor algumas características masculinas, como competitividade, ter como posso dizer, menos mudanças de emoção no peso. E eu acho que eu gosto de trazer a fragilidade, eu gosto de, entre aspas, eu gosto de trazer estar vulnerável, eu gosto de trazer que, sabe, tipo, hoje estou rindo, amanhã estou chorando, sabe, eu sou tudo ao mesmo tempo, eu sou passional, eu sou forte, eu desabo, eu gosto de... Não sou força para tudo, não quero ser uma mulher de negócios que vai lá. Então eu acho que eu trago um pouco isso na minha poesia, assim, de trazer esses valores femininos para o mundo mesmo, sabe? De achar que, assim, não, vamos levantar a bandeira de que a gente pode sim expressar nossos sentimentos, que o mundo está precisando que a gente seja emocional, que a gente rompa as máscaras, que a gente desautomatize, né? Uma coisa que quando eu li o livro, e eu estava pensando hoje, né, para eu receber a Clara, e aí uma coisa que me veio à mente é que a sua poesia é muito, né, trata disso, assim, é uma linguagem muito delicada, mas é tão delicada que chega a ser agressiva, né? E eu acho que tem esse lance do feminino mesmo, né? Assim, que louco, né? De você ser agressivo pelo inverso, né? Agressivo pela delicadeza. Olha só. Eu acho mesmo, pode ser sim, pode ser de uma forma, né? Que aí você busca o equilíbrio, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que sim, hein? Eu acho que a gente é agressivo pela delicadeza. Na verdade, a delicadeza pode ser uma arma de guerra, né? Sim. A delicadeza pode ser uma arma para revolucionar, né? Eu acho que, inclusive, o mundo está precisando dessa revolução pela delicadeza, né? Porque
resistir, revolucionar também é o silêncio, também é, né, tipo, mostrar que esse tipo de pessoas, a arte está aí para ocupar um espaço assim também, né? Não só da voz alta, mas às vezes do silêncio, né? Da pausa, da né? pausa, do choro, eu sou assim, eu trago isso na arte, eu acho. Lê mais um poema pra gente? Lê. O que você separou aí? Deixa eu ver. Acho que eu vou ler um que eu não separei. Eu já sei. Eu vou ler um bem feminino aqui, que é esse começo. E você tem algum poema preferido? Não. Não? Não, na verdade, eu nem abro mais esse livro, assim, sabe? Pra mim, esse livro aqui, que é o meu primeiro, Meu Castelos, que é uma prosa, né? Os Castelos Tropicais. Que foi pela editora Chiado e tal. Tem muita gente que fala que gosta. Eu acho que assim, tem beleza nele também. Tem muita, a linguagem é bastante poética e tal. Mas eu não consigo abrir e ler. Eu acho tão imaturo, sabe? Mas assim... Você publicou em 2015. Mas são textos um pouco mais antigos, mas mesmo assim, sabe? Tipo, eu hoje acho... Não faz só 2 anos, né? Mas acho imaturo. E esse livro aqui eu gosto, de Lavar a Alma, eu gosto mais. Instruções para Lavar a Alma, né? Mas assim, se fosse um disco, você teria os seus poemas de trabalho, assim, aquelas músicas que... Sim. Tem uns que me incomodam menos. Sim. Tem uns que me incomodam menos, né? Sim, mas esse negócio do livro é um processo interessante, né? Eu também sinto isso com os meus livros, assim. Quando eu lanço o livro, e aí é um livro novo e tal, mas ele, na verdade, ele já tá muito distante de mim, porque eu já estou em outra, né? É muito louco isso mesmo. Você sente isso também, né? Sinto. Então, eu não sei se é porque a gente fica, quando tá para publicar um livro, revisa e relê isso. Eu chego até a versão, assim, chego de ficar com raiva dos poemas, de tanto que você lê, tanto que você... Mas sabe, eu acho tão bonita a poesia, porque a poesia é a arte de usar palavras que tem tutano, né? Que tem assim, eu falo que é a palavra assim, agrotóxico, né? Que tá lá, que tá inteira, nutre, né? Então eu acho tão bonito que alguém, depois de 2 anos, 1 ano que você publicou um livro, pega um poema seu e toca aquela pessoa, aquele leitor, né? E você fala, nossa, a faísca ainda tá viva naquele poema, né? Porque, pra mim, muitas vezes quando eu escrevo um poema, vem cheio de coisa, vem de uma coisa bonita, forte, ou rebelde, não importa de onde, mas vem de uma verdade forte, e vem com essa faísca, com essa vibração, mas depois, pra mim mesma, quando eu leio, já não tem mais tanta coisa. E eu acho tão bonito que pra outra pessoa ainda nutre, né? A poesia tem isso. E é interessante também, né, que eu fico pensando que às vezes é um poema assim que você fez, mas não é o seu preferido, não é aquele que te deu mais trabalho, aquele que foi... E aí a pessoa acha aquele maravilhoso e fala assim, pô, mas... Muito, não né? E aí aquele que te deu mais trabalho, que você se dedicou mais, às vezes passa desapercebido, né? Isso é interessante também, né? Que foi pro mundo, vira do mundo, né? Sim, e vira uma coisa, às vezes você vê... ganha outras caras outras também, caras, né? É muito interessante mesmo isso, eu também me surpreendo com isso, assim, que alguém fala, nossa, adorei aquele poema. Qual que é mesmo? É uma coisa que nem me tocou. Sim. É verdade, acontece muito. Mas então vou ler um aqui, escolhi um que chama Fogueira. É um poema bem feminino, assim. Quero poesia, mesmo esta costurada às pressas, enquanto se arruma a alça de sutiã que resistiu à fogueira. Quero a poesia grito menstruada, abstrata, traçada com mãos calejadas, mas que ainda dão a vibração do mundo. Que as masculinas máquinas de precisão cirúrgica abram alas, a intuição, as emoções desregradas, a arquitetura caótica, o gozo derramado vão passar. Vão entrar na avenida os anos e as dores, os amores que nos ensinaram e os que nos suprimiram. Vão passar as visões de mundo, de mulherzinha e de mulherão, de leite coalhado, de choro contigo. Vai passar o hino, vai passar a chuva ácida e profusa,
dos verbos represados nos rótulos dos séculos. Vai passar feito um caminhão, a poesia que não abaixa a cabeça, não mede compasso, não sabe que horas são, não corta as rebarbas, não cata o feijão. A poesia que abre as pernas, escancara a vontade e a paixão de ser apenas beleza, expressão e libertação. Muito bom. E você acha que tem uma poesia feminina, uma voz feminina na poesia, algo do gênero? Você fala em geral? Em geral. Eu acho que sim. Eu acho que a poesia contemporânea agora, a poesia de agora, né, tem uma força das mulheres muito legal, né? Porque a arte sempre foi muito dominada, não só a arte, mas pelos homens, ou pelo menos assim, quando a mídia, a grande mídia, né, que mostrava, vinha muito mais masculino. E eu sinto tanto, eu acompanho muitas mulheres, né, nas redes sociais, eu sinto uma força e essa vontade de expressar mesmo. E um fato marcante, assim, eu acho que da poesia contemporânea é a presença da mulher. Acho que a mulher nunca esteve tão presente na poesia, na literatura, quanto hoje, né? Uhum. Eu acho que não. Eu também sinto, não sei se é porque a gente aprende literatura na escola, que, na verdade, não é por da escola, mas assim, o que se consagrou foi a poesia masculina. E também por causa de toda essa coisa histórica mesmo, né? Que é... Na verdade, a gente tem uma desvantagem, não é cultural, mas educacional mesmo, né? Sim. Que não é uma coisa de escolha nossa, o homem tinha mais oportunidade de ter. A Lia Luft fala, né, assim, ela fala que quando ela começou a escrever, ela ouviu, assim, né, para e vai lavar louça, coisa desse tipo, né, que não era o campo mesmo, né, não era a seara dos homens. Adélia Prado fala isso também. Que até ela, uma entrevista dela, ela fala mesmo assim que o primeiro livro dela foi tido como um livro de uma dona de casa, assim, né, que era o papel da mulher, né? Então, eu sinto assim que às vezes eu sou um pouco estereotipada também ainda, sabe, tipo, por eu ser, entre aspas, bonitinha e tímida e um pouco reservada e ter essa linguagem simples ou enfim, às vezes, já de primeira mão, já escutei muita gente falando pra mim, nossa, de repente eu li sua poesia e gostei muito e eu achava que você era Amor Fofolete, eu achava que você era, sabe, isso me dá eu falo, puta, tem uma mulher tão grande dentro de mim, minha poesia tem uma força Ou às vezes várias mulheres, né? Não só uma, né? E aí, assim, eu sinto isso, mas eu sinto as mulheres, eu sinto uma força do feminino nas poesias hoje em dia, na poesia hoje em dia, e acho também que a gente tá com essa liberdade, acho que talvez sempre teve também, mas a gente expressa todos os lados da mulher, né? Tipo, tanto porque a gente quer ser a mulher poderosa, mas a gente também é a mulher que foi educada para ser outra coisa, e a gente tem que expressar essa dor também, né? Tá tudo dentro da gente, né? Eu acho que tá tudo dentro da gente. Eu que tive uma educação super tradicional, então eu sinto que tá tudo isso dentro da gente. Tem o grito e tem a fragilidade, tem tudo, tá tudo aqui dentro. Mas... E eu acho que também, eu acho que contemporaneamente, assim, a gente consegue, eu percebo isso também, que eu acho que até o homem, ele tem ganhado muito com esse avanço, assim, eu acho que o homem, o lado feminino do homem também tá mais... Tá mais... acho que ele tem mais liberdade. Eu lembro que, pouco tempo atrás, assim, na minha juventude, a gente não poderia cumprimentar homens com beijo. Hoje em dia isso é muito comum, né? Eu acho muito legal. Você encontrar um amigo e assim, há pouco tempo atrás, isso socialmente é uma coisa... Eu acho muito legal o homem também poder expressar todos os lados dele, assim, sabe? Sem a gente ter essa abertura mesmo, porque o homem também foi muito castrado, né? Foi. Nossa, eu acho que os dois gêneros também sofrem. É claro, acho que socialmente a mulher sofreu muito mais, né? O homem foi mais, acho que intimamente, né? Ele tinha um espaço social, porém intimamente ele era... Sim, sim. E a mulher intimamente e socialmente, né? Claro que não quero me comparar, falando os homens como são. Não, mas eu sempre tenho esse olhar, sabe? Eu tenho muito esse olhar pro homem, assim, por isso que
eu converso com muitos amigos homens também, tem a dor, que nem a gente, nós mulheres, né, a gente fala, né, porque a gente é assediada, porque a gente é isso. E o homem também tem a voz dele de dizer, mas meu pai desde criança falou, vai lá, você tem que olhar para a bunda da mulher. Assim. Então também tem aí uma doença social nesse sentido de educação, de educar o homem para ser essa figura, né? E também tem essa dor do homem, né? E eu acho legal, eu acho que a gente está muito numa fase de transição, né? Como diz aí, que já é até um clichê de despertar de consciência e tal, mas eu acho que a gente está numa geração um pouco confusa agora, porque a gente está numa fase de transição, a gente já não é mais o que esse padrão fácil que a gente pega, né, de relacionamentos e de tudo, mas a gente também não é o outro lado, a gente está tentando saber como é que a gente vai revolucionar isso, tentando se entender, mas eu acho muito importante a gente se vasculhar, tanto homens e mulheres, tentar entender, falar, não, mas se eu tive essa atitude, se eu ajo assim, eu também sou uma consequência de uma sociedade, né? Eu acho muito interessante, assim, que eu percebo isso na escola com meus alunos. É muito comum hoje, assim, ver dois meninos lá sentados juntos e abraçados, coisa que na minha época de escola jamais aconteceria, né? Mas ao mesmo tempo também a gente vê que está crescendo nessa onda reacionária, né, homofóbica. Então é muito louco isso, né? Tá, assim, eu fico tentando entender ao mesmo também. tempo que cresce um lado, está crescendo o outro na mesma medida, e a gente fica... a gente está vivendo tempos temerosos, né? Eu não estou entendendo muito bem esse tempo ainda, porque as informações estão diferentes, né? Porque antes a gente tinha uma vez os canais de informação que eram totalmente corrompidos, e agora eu não sei, ainda não estou entendendo esse tempo também, né? Mas eu vejo muitos adolescentes, na minha época de adolescente não tinha, né? Tinha uma ou outra pessoa na escola que sofria super bullying porque era homossexual, alguma coisa assim. E hoje em dia eu vejo, eu dei aula por um tempinho, né? Também eu lembro que na escola já era mais aberto, assim, de meninas com meninos, meninos com meninos. E eu acho que essa molecada, mais do que a gente, eles encaram isso muito mais naturalmente do que a gente. Parece que eles já nasceram entendendo mais naturalmente isso, né? E aí que o meu estranhamento fica maior ainda, né? É como essa doença social vem para abafar isso mesmo, né? Assim, acho que é na mesma medida mesmo, né? Pode ser mesmo. Uma reação... Eu acho que, na verdade, a gente está vivendo um tempo que é tão rápido que acontecem essas coisas, que antes a gente falava vamos dizer assim, em 5 anos, ou que vem uma tendência e depois vem a contra-tendência, né? Que está sendo geração, simultâneo, né? Vem mais abertura sexual, né? De gêneros, mas também já vem ao mesmo tempo, assim, já vem o outro lado disso, né? Infelizmente. É estranho mesmo. A gente percebe. Eu fico pensando nisso muito, assim, por conviver com essa molecada, em algumas coisas, assim, de identificar o que é sabe, o poder social, né? Os discursos sociais, né? Que ainda são impregnados. Você capta isso neles? Capto. Eu estava vendo até uma apresentação de trabalho de uma sala que nem era minha. Eu estava lá para arrumar uma aparelhagem de som e tal. E aí uma menina estava falando sobre aborto, e aí é lógico que estava falando, né, numa pegada até um pouco mais progressista, falando da questão do aborto. Aí ela soltou uma lá que falou assim, pô, mas se a mulher não quer abortar, então por que fazer sexo? Que é muito moralista. E aí ela termina o trabalho falando que o aborto é uma questão social e não moral. Mas sim, é uma questão social. É muito louco mesmo. Acho que isso é símbolo mesmo, né, da nossa sociedade. Esses lances assim, dos discursos mesmo, né? Eu acho, mas aí que está, né, assim, o discurso social, acho que é muito mais forte ainda, né? Assim, por mais que você ainda tenha... E a gente vê ao mesmo tempo, né, que tem esse lado reacionário, você também tem um levante religioso que vem... tudo junto. É muito
estranho pra mim também. Então, aí que tá, aí para quem ainda não tem, né, um pensamento ideológico, um pensamento um pouco mais crítico, eu acho que isso as pessoas vão mesmo, porque a gente sente, né, assim, alguma coisa meio... Vão pela onda, se eles pelo movimento. Não, que estão totalmente desgovernados mesmo, né? Tá muito esquizofrênico essa parte. Um caso que a gente presenciou, um cara com a camiseta do Will Smith com um discurso totalmente racista. Sabe? E aí você vê essas contradições assim, porque acho que a gente está vivendo isso. Mas sabe que eu já escutei, não sei, tem esses filósofos que estudam a sociedade pós-contemporânea, e dizem que uma das características é essa contradição mesmo, né? A gente está muito cercado de muitas coisas e a gente se contradiz, né? Eu acho que eu também tenho isso um pouco. Eu sou mais velha, né? Nasci nos anos 80 e tal, mas acho que passei por um período na minha vida, acompanhei outras coisas e entrei nessa fase que a gente está agora. Mas eu também me sinto às vezes assim. Então, mas eu não sei, eu sinto assim, eu também tive uma criação, a família tradicional mineira, religiosa e tal, e muita coisa que eu penso, que eu acredito hoje, foi um processo de desconstrução. Sim. Mas aí que tá, né? Eu acho que essa molecada, ela não tem esse processo de construção para depois se desconstruir. O negócio é louco mesmo, né? E aí você constrói de um lado e desconstrói do outro. Eu acho que isso então, eu acho que as almas estão muito fragmentadas, né? As pessoas viraram mosaicos, são né? Que é o que a gente estava discutindo, né? Um pouco sobre... Pois é. Mas eu sinto isso também. Como você disse, eu também sou de uma família do interior de São Paulo e tal. E eu sinto que eu tive uma educação e aí desconstruí algumas coisas, né? Com a minha vida, com a minha vivência e sinto isso também. Porque eu acho que é um processo muito mais fácil. Quando você... Porque a gente sabe que esse discurso reacionário, esse discurso de direita, ele é muito frágil. Então a desconstrução é muito mais fácil. Se você para e analisa criticamente, você fala, pô, aquilo que eu acreditava é uma bobagem, porque ele é muito frágil, né? Assim, essas bases morais são... É fácil porque são frágeis. E agora quando você não... É aí que eu fico pensando, quando você não tem essa construção, que você não percebe essa fragilidade, quando o negócio onde você vai falar pro cara que é um discurso, que está com um discurso racista, que o Will Smith é negro, mas... Entendeu? Que doideira, não é? Ele acha muito normal, né? É muito complicado, eu não sei como lidar com essa geração ainda. É interessante ouvir você que lida com isso todo dia, né? Porque eu não fico tão próxima assim dos adolescentes e tem muita coisa para se pensar mesmo, né? E eles trazem isso. Né? E é legal que eles são bem transparentes, né? E aí você percebe essas... É um estudo cotidiano que você faz ali. Um estudo social cotidiano mesmo, né? Social cotidiano. Mas não adianta, né? Porque você não dá para chegar a conclusão nenhuma, né? Mas vamos falar um pouquinho dos Castelos Tropicais. Como é que foi? É um romance? É um romance, alguma pessoa já me disse que é uma novela, não é um romance. Mas então, até trouxe desculpa, tá meio massagem. Então, eu escrevi esse livro, assim, eu organizei, eu costumo dizer, né? Quando eu morava na Hungria, né? Fiquei lá 2 anos. Você morou onde na Hungria? Em Budapeste. É a capital. Então eu fiquei em Budapeste 2 anos e o tempo que eu estava lá, eu fui escrevendo algumas coisas, impressões pessoais sobre a cidade, sobre ser estrangeira, e juntei com outros escritos antigos e tal. E aí teve um tempo que eu fiquei sem trabalhar, eu fiquei 2 meses que eu tirei meio sabático, assim, lá. E aí eu fiquei sozinha, totalmente assim, né? Porque eu morava com meu companheiro lá no apartamento. E teve 2 meses que era tipo outono, lá na Hungria, e eu sozinha no apartamento no frio. Nossa, inimaginável pra mim, né? Que vem do interior de São Paulo, que é calor. E aí eu já tava com essa ideia. Na verdade, eu sempre
sempre escrevi, eu sempre quis compilar um livro, mas eu tinha muito receio, eu não mostrava para ninguém, eu mostrava para poucas pessoas, assim. Eu tinha um blog, né? Desde 2006, assim, eu tinha um blog que eu postava algumas coisas, mas eu nem divulgava. Tanto que o blog chamava O Excesso que Vai Pro Lixo. Porque eu não queria, eu só precisava escrever assim. E aí, quando eu tive esse tempo que eu parei lá em Budapeste, eu falei, agora eu vou tentar montar um livro, assim, com o que eu tenho. E aí eu compilei essas histórias, tem muitas narrativas da cidade de Budapeste, tem uma parte da história. E aí, no primeiro momento, eu pensei que seria um livro de contos. Depois eu peguei e falei, não, mas eles têm um fio da meada, assim, né? E aí eu resolvi fazer uma narrativa juntando tudo. E aí surgiu esse livro, assim, Castelos Tropicais, né? Que conta a trajetória de uma mulher que chama Ana Maia. E entre dois amores, duas cidades, e ela vai contando, assim. E tem muita coisa que é a minha visão da cidade, mas os fatos do livro são irreais, assim. Eu inventei personagens, tá? Mas foi um trabalho diferente do outro livro, do Instruções, porque a poesia é uma coisa que a gente escreve. Pra mim, a poesia, né, quase todo dia eu posso escrever um poema, né, eu escrevo bastante, assim, né. Claro que a maioria não é legal, mas eu escrevo muito. Só que poesia, às vezes eu tô dirigindo, me vem a ideia de um poema, já aconteceu de eu parar no acostamento e escrever um poema. Ou às vezes escrevo um pedaço de guardanapo num dia que eu tô num bar e tal, e aí eu vou guardando tudo. Então poesia, assim, pra fazer um livro de poesia, pra mim, poemas, foi mais assim, sentar pra compilar. Já o Castelos, eu peguei, usei muito texto que eu tinha, mas teve uma rotina de eu sentar todo dia, das 8 da manhã até as horas do almoço, depois à tarde de novo, para trabalhar no texto, para escrever mais parte, para desenvolver os capítulos, para conseguir criar esse fio condutor de tudo. Então foi um trabalho diferente, assim, para mim prosa é diferente, né? Uma prosa que é um romance, não são crônicas. Né? Eu sempre preferi a poesia por causa disso mesmo, você se livra muito mais rápido, né? O envolvimento com o romance, principalmente, é muito maior, né? Muito maior. Eu quero ainda experimentar escrever um outro romance. Eu julgo esse romance um pouco imaturo, assim. Eu acho ele bonito e tal, tem bastante gente que gosta, mas eu acho ele um pouco imaturo. Teve uma pressa minha, eu sou uma pessoa... Tem muita gente, tem muito escritor que fica segurando as coisas, né? Não, vou publicar... Segura por anos. Eu não, eu já sou assim, vou publicar. E aí, assim, como eu também não tinha experiência de mercado editorial, nem nada, aí eu tinha esse livro, eu falei, não sei nem se vão querer publicar esse livro. Aí eu comecei a mandar para editoras, eu vi um certo interesse, aí eu falei, então eu vou publicar. Mas, eu tenho vontade de escrever, eu gosto muito de prosa, eu acho que eu sou essencialmente poeta, mas eu escrevo muita prosa também. Tem um livro que eu comecei em 2014 também, que um dia eu ainda quero acabar. Então, lê um poema pra gente finalizar. Tá. E aí eu já gostaria de antemão te agradecer pela visita e pelo bom papo e principalmente pelo seu trabalho. Mais uma vez, um brinde. Obrigada, um brinde. À sua poesia. Obrigada também por tudo, porque é muito interessante esse programa. Enfim, eu vou falar muito. Se você gostou do papo, se você gostou da Clara, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. A gente traz aqui para conversar a voz da poesia contemporânea. Um piscar de asas. O mundo acaba. Entre o perigo e o abrigo, entre as roupas sujas e as bem lavadas, entre os enlaces e as mãos atadas, entre as tempestades e os copos d'água, nos resta apenas um piscar de asas.